boa noite. Tenhamos o coração tranquilo, estejamos calmos, receptivos, otimistas, para que os nossos amigos espirituais, para que os nossos amigos espirituais que nos acompanham, como nosso anjo da guarda, como os nossos mentores, os nossos protetores, os mentores aqui desta casa também, que neste momento fraternalmente estão olhando por nós, eles possam nos enviar as boas energias, as vibrações salutares, capazes de nos fortalecer, de nos equilibrar, reequilibrar. E assim, nesta condição melhor, mais segura, possamos enfrentar e superar os nossos desafios. Todas essas situações que ocorrem em nossa vida, no nosso dia a dia, e que não tem como a gente escapar. A gente tem que enfrentar. Não dá para dizer que a gente não está. E por mais que isso seja difícil, seja assim desconfortável, às vezes angustiante, mas são essas dificuldades que se apresentam em nossa vida, como provas ou expiações, as responsáveis pelo nosso crescimento, pelo nosso amadurecimento. Porque quando nos esforçamos para resolver o problema, nós acabamos despertando aquelas virtudes que todos nós possuímos na nossa condição espiritual, que estão na nossa essência espiritual em estado latente. Assim como uma semente que encerra naquela minúscula, pequena estrutura todas as informações, toda a bagagem genética para se transformar num dia numa árvore frondosa, uma árvore que é útil aos homens, aos animais, que produz frutos, que ensombra. Mas para que essa semente se transforme numa árvore, é necessário a presença do solo, o solo rico em nutrientes, essa experiência com o solo, assim como nós. Para que um dia nos tornemos espíritos puros, consequentemente seres perfeitos, é necessário a contribuição das experiências, nessas provas, essas expiações que passamos nas nossas reencarnações. E assim, nos melhorando, amadurecendo espiritualmente, nós vamos nos credenciando por mérito, por lei de causa e efeito, por consequência natural, à vida plena. A vida em abundância, anunciada claramente pelo Mestre Jesus, ao reino dos céus. E como nós sabemos, orientados pelos Espíritos, o reino dos céus não é um lugar, não é uma região adstrita, mas sim um estado de espírito. Apesar de que existem regiões que um dia nós vamos conhecer que são maravilhosas. Nosso próprio planeta um dia vai se transformar num lugar maravilhoso, já é, mas nós teremos uma outra visão dele. Mas o reino dos céus é um estado de espírito. É uma condição intrínseca, interna, onde nós podemos estar em qualquer situação que estaremos em paz. E o reino dos céus vai sendo construído na nossa intimidade na medida que nós vamos estabelecendo uma conexão ou uma sintonia com o nosso Criador. Então, por isso, o tema da nossa conversa de hoje. Como é que está a nossa relação com Deus? Será que nós temos a convicção da existência desse ser superior? Será que isso está bem alicerçado na nossa intimidade? Se temos, como é que nós estamos nos relacionando com Ele? É um questionamento que nós devemos fazer. Parece meio óbvio, né? Nós estamos aqui numa casa espírita, que tem toda a estrutura moral que nós conhecemos. Fica claro que nós temos essa convicção. Mas será que estamos fazendo isso de forma consciente, vertical, na busca por esse reino dos céus? Na busca pela intimidade com Deus? Na primeira epístola aos Coríntios, naquela famosa primeira epístola aos Coríntios do apóstolo Paulo, fala, né, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor eu nada seria. Todos nós conhecemos, né, essa passagem maravilhosa, um dos momentos mais iluminados de Paulo. Né? E lá no final dessa sua epístola, ele diz assim, vou pegar a colinha aqui que eu acabei esquecendo. Hoje, o nosso conhecimento
é limitado. Mas quando vier o que é perfeito, essa limitação desaparecerá. Porque quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Eu falava como criança, eu pensava como criança, eu agia como criança. Mas quando me tornei adulto, abandonei as coisas de criança. Hoje nós vemos em parte, ou como se tivéssemos por um espelho de forma distorcida, mas chegará um dia que veremos face a face. E aquilo que o nosso conhecimento hoje é limitado, passaremos a conhecer como somos conhecidos. Eu acho que essa última parte, conheceremos como somos conhecidos, é de uma riqueza tremenda. Porque nós hoje não seria algo ruim, não é algo vergonhoso admitir que nós não conhecemos Deus ainda. O nosso conhecimento é limitado. É proporcional à nossa condição evolutiva, que ainda estamos no início. Então, quando Paulo fala isso, eu conhecerei como sou conhecido, já também nos dá um conforto de que Deus nos conhece profundamente, a nossa intimidade, a nossa essência. Então, isso nos traz um conforto. Então, como está o nosso relacionamento com Deus? Quando a gente vai buscar a história natural, quando a gente procura conhecer os primórdios da civilização, lá nos tempos lá atrás, a comunicação nem era verbal ainda, as pessoas ainda não tinham ainda desenvolvido a comunicação verbal, a comunicação era através de desenhos. E aí nós temos naquelas artes rupestres, né, que ficavam naquelas furnas, naquelas cavernas, naqueles desenhos já existia, nesses desenhos, a alusão a Deus, a uma divindade. E normalmente aquelas pessoas da época, que nós também passamos por isso, atribuíam Deus à natureza. Então, na verdade, se tinha uma ideia de deuses, né? Então era o Deus do fogo, era o Deus da natureza, por exemplo, das árvores, o Deus do trovão, o Deus da água. E à medida que a gente foi evoluindo enquanto sociedade, começou assim a convergir para o sentimento de um Deus único. E o povo hebreu, como nós conhecemos na história, foi aquele que mais assimilou esse conceito. E não foi por outro motivo que Jesus nasceu no meio do povo hebreu como judeu. Porque era necessário para a sua mensagem, para a continuidade da Boa Nova, dessa proposta revolucionária e libertadora que Jesus nos trouxe, ter esse conceito de um Deus único. Não é? E isso foi sendo incorporado ao longo dos séculos, ao longo do tempo, praticamente para todas as regiões do nosso planeta. Mais recentemente, nós tivemos, recentemente que eu digo, já faz 30 anos isso foi no ano de 1990, teve um trabalho, uma pesquisa científica muito significativa, que foi o Projeto Genoma. O Projeto Genoma envolveu 18 países, segundo o que diz na história, 18 países, dezenas de universidades, podemos dizer que milhares de cientistas, geneticistas. E o Projeto Genoma era muito arrojado. Ele trazia a ideia, tinha a proposta de descobrir os segredos da vida. E os cientistas que desenvolveram esse projeto, aliás, os cientistas, não podemos dizer que isso é uma regra, muito pelo contrário. Mas o paradigma da ciência é a matéria. Então, os cientistas tendem a ser, as pessoas de ciência tendem a ser materialistas. E tendem a se afastar um pouco de se espiritualizarem, no caso. E o Projeto Genoma, os principais diretores desse projeto, eles tinham então uma fala um pouco arrogante até, dizendo que iam descobrir os segredos da vida. Os segredos de Deus, como Deus criou a vida. Não é? O projeto tinha uma proposta de durar 15 anos, tamanha, né, a sua grandiosidade, e começou um orçamento estratosférico, e começou então a ser colocado em prática. Lá pelos anos 2000, começou a sair os primeiros relatórios desse projeto Genoma. E isso gerou uma certa frustração nos seus diretores, né, nos seus idealizadores. Porque primeiro se imaginava que o ser humano tinha mais de 100 mil genes, tamanha a sua complexidade. 100 mil genes no mínimo. E descobriram apenas 35 mil genes.
E o que deixava eles mais frustrados era saber que, por exemplo, a diferença entre um rato, geneticamente, e um ser humano é de pouco mais de 200 genes. Ou seja, muito pouco. Então, lógico que o projeto Genoma, com as suas consequências, as suas conclusões, está trazendo até hoje grandes benefícios, não é? Pela compreensão da gênese, da questão genética de muitas doenças, para se trabalhar numa prevenção, para se trabalhar numa cura. Mas a frustração veio e começou a despertar nesses cientistas um sentimento de que deve ter algo a mais, que não pode ser só material. O Dr. Francis Collins, que foi o diretor-geral do Projeto Genoma, após essas conclusões, se tornou uma pessoa mais ligada à espiritualidade. A sequência desse projeto, as ramificações desse projeto também ocorreram, e um outro geneticista que participou, o Dr. Jim Hammer, não sei como, mas ele conseguiu isolar entre esses 35 mil genes, um gene que ele atribuiu ao sentimento divino, ao sentimento de que tem algo superior, que é o gene VMAT2. E o Dr. Francis Collins ele tem uma fala muito significativa, que ele diz assim, olha, ter uma religião, ou seja, você estar num culto, abraçar uma religião, é uma condição sociológica. Agora, crer em Deus, sentir Deus, é uma condição biológica. Nós temos na nossa intimidade genética essa disposição, essa predisposição. Então, a gente pode estar perguntando, né? Por que então tem tantas pessoas que se dizem ateus? E parece, pelo menos eu tenho essa impressão, que atualmente, não sei se as pessoas perderam um pouco a vergonha de falar, mas parece que tem tanta gente que está se posicionando como ateísta. Não sei se vocês reparam isso, né? Se é algo biológico, por que disso? Aí algumas respostas podem justificar. Primeiro, a questão do materialismo. Porque tem pessoas que são materialistas, ou seja, vivem toda a sua vida, todo o seu tempo, toda a sua energia para a matéria, para as questões sensoriais, para as sensações. E como admitir que existe algo espiritual pressupõe também respeitar alguns valores morais, preferem isolar, fecham os olhos, sabe? Como se isso não tivesse acontecendo, como se não existisse isso. Então negam a existência da espiritualidade. Porque isso favorece o seu orgulho, a sua condição de soberba, de certa forma, materialista. Mas aí vocês podem estar perguntando também, mas eu conheço pessoas que se dizem ateus e são pessoas éticas, pessoas morais, pessoas que, de certa forma, são até caridosas. Então, onde está a justificativa para isso, se é que... Como nós podemos justificar isso? Provavelmente, isso nós discutimos no nosso último estudo do Evangelho. Aliás, há 2 semanas atrás, aproximadamente, nós tivemos uma invasão no nosso estudo virtual, não é? Não sei se alguém aqui estava participando. Foi muito difícil, mas depois nós conseguimos restabelecer a conexão e continuamos o estudo como tem que ser. E nesse estudo nós estávamos até comentando, conversando sobre essa questão. Por que então tantas pessoas que se dizem ateus são pessoas boas? Provavelmente a justificativa de se posicionarem como ateus é o fato de algum trauma que ocorreu em vidas passadas. Porque se a gente for analisar a história da religião, nos últimos 2000 anos, depois de Jesus principalmente, quando os homens se apoderaram da religião, muitas coisas ruins aconteceram em nome da religião. Eu lembrei de uma outra coisa, desculpe, vou falar para vocês. Voltaire, que foi um dos grandes pensadores, idealizadores do iluminismo, né? Uma mente maravilhosa, ele no final da sua vida, que eu digo, ele já estava com 82 anos, 2 meses antes dele desencarnar, segundo a história, ele foi convidado para participar da maçonaria. E ele aceitou. E nós sabemos que um dos preceitos básicos da maçonaria é crer em Deus, é ter a convicção de que existe um ser superior, ou seja, você não pode ser ateu. E ele aceitou, e num determinado dia foi feita uma reunião muito disputada na loja maçônica Nove Irmãs, em Paris. Figuras eminentes estavam participando, centenas de pessoas,
E ele então foi convidado para fazer uma fala, para fazer um discurso, enfim, que aceitou. Não é? E ele começou o seu discurso dizendo assim: eu não creio em Deus. Isso já gerou um tumulto, né, na plateia. Mas como? Acabou de ingressar na maçonaria, já fala isso de cara. Eu não creio no Deus que os homens fizeram, mas eu creio no Deus que fez os homens. Porque essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Então, voltando à questão religiosa, a religião fez muitas aberrações. Então, a religião perseguia, a religião roubava, a religião torturava, em nome da religião, em nome de Deus, assassinava, não é, com crueldade. Então, isso, as pessoas que foram vítimas dessas atrocidades criaram, na sua intimidade, um trauma. E esse trauma percorre as encarnações. Por isso que se posicionam como ateus. Porém, chegará um momento de maturidade em que irão naturalmente admitir a existência desse ser superior. Porque isso é uma questão de lógica. É uma questão de buscarmos as coisas. Uma outra historinha também. Estava acontecendo no final do século XIX uma viagem de trem no interior da França. E um jovem, com muitos livros, sentou. Um jovem que parecia ser um universitário, alguém que estava fazendo um mestrado, um jovem cientista com vários livros, e pegava os seus livros e lia e colocava, tal. E nisso, no meio da viagem, chegou um senhor de aproximadamente 70 anos, sentou do lado, com um livro também na mão. E ele, então, um pouco curioso, o senhor começou a ler o livro, ele começou a perceber e olhar ali que livro que era. E aí ele percebeu que era a Bíblia. Aí ele chegou para esse senhor, não aguentou, né? Esse jovem cientista. O senhor está lendo a Bíblia? O senhor acredita mesmo neste livro de crendices? Nesse livro de fábulas? E aí ele falou assim, sim, eu estou lendo, mas esse não é um livro de fábulas. Não é um livro de crendices, é a palavra de Deus. Estou errado? E o jovem falou, olha, desculpa, eu não quero contrariar o senhor, né, mas o senhor está errado. Há mais de 100 anos a Revolução Francesa já desmistificou tudo isso, já mostrou a miopia da religião. Se fosse o senhor, eu ia estudar a história natural. Os cientistas hoje já comprovaram que tudo isso daí que está aí dentro é conversinha, é balela. Aí o senhor olhou para ele e falou, os cientistas já comprovaram. Você tem como me mostrar essa tese, né, esse estudo? Ele falou, tenho. Só que agora não vou conseguir porque eu tenho que descer na próxima estação. Mas se o senhor me dá o seu endereço, eu vou escrever para o senhor mostrando toda essa tese. Ah, tá bom. Aí o senhor tirou um cartão de visita do bolso, seu paletó, o jovem colocou no bolso dele, se despediram. E quando o jovem foi fazer a carta para enviar para esse senhor, que pegou o cartão de visita, estava escrito lá, professor doutor Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. E aí, talvez estivesse até no próprio cartão de visitas dele, estava escrito assim, está na biografia dele, um pouco de ciência afasta o homem de Deus. Mais ciência aproxima o homem de Deus. Então é uma questão, veja, Louis Pasteur era a figura mais eminente da ciência na França, e talvez uma das maiores do mundo todo naquela época, não é? E chegava à conclusão de que só pode existir um ser superior. O próprio Voltaire, né? Ele tinha uma frase muito interessante que ele dizia assim, o mundo me intriga. Não posso admitir a existência de um relógio sem a presença de um relojoeiro. Então, admitir que o mundo, com todas as suas expressões, lembrando do axioma de que é uma proposição lógica, que todo efeito tem uma causa, que todo efeito inteligente só pode vir de uma causa inteligente. Se nós olharmos a natureza, por exemplo, olha só, gente, que maravilha que é essa natureza. As estações do ano, não é? Quando a gente olha para o céu, tudo em equilíbrio. Não precisamos ir longe, olha para nós mesmos, a nossa intimidade. Nós estamos aqui conversando. Eu estou olhando para vocês. Se eu olho lá atrás, o meu olho vai focar instantaneamente lá atrás.
Se eu olho aqui na frente, ele já vai trazer o foco para cá, não é? Lógico que eu estou usando óculos porque eu já estou com 54 anos, mas está cansadinho, mas está bom ainda, dá para a gente enxergar. Nesse mesmo instantaneamente, eu tenho a percepção de se alguém levantar, por exemplo, para ir no banheiro, eu não vou prestar atenção. Mas se alguém levantar a mão para querer falar alguma coisa, eu vou parar o que eu estou falando e vou dar atenção. Eu estou fazendo tudo isso automaticamente. Isso é muito rico. Isso é muito inteligente. Não pode ser acaso. Não é? Sem falar nos trilhões de situações que estão ocorrendo na minha intimidade orgânica. Os nutrientes que nós fizemos um lanche agora antes de vir para cá, os nutrientes estão sendo absorvidos sem que eu me dê conta. Isso é muito, muito rico. As plantas fazendo fotossíntese. Então, quer dizer, o que Voltaire quis dizer, admitir que o mundo é obra do acaso, que tudo isso que acontece é obra do acaso, seria admitir em proporções infinitamente menores que um relógio foi achado no meio do deserto e que as areias do deserto, aleatoriamente, ao acaso, fizeram aquele relógio. Fundiram pela temperatura, pela umidade, que quase não tem, enfim, pelo vento, fundiram pequenas pecinhas, e essas pecinhas se articularam ao acaso. E ao acaso também formou ali um gabinetezinho, um vidro polido, sem ninguém ter feito isso, foi as areias. E começou a trabalhar perfeitamente. Não dá pra gente, isso não é crível. Não dá para reputar o acaso. Tá na cara que teve ali uma inteligência, que primeiro planejou e depois colocou em prática, a do relojoeiro. Então a presença de Deus, a existência de Deus é uma questão da nossa lógica, da nossa convicção. Então como é que está a nossa relação com Deus? Será que nós temos então essa certeza? Esse sentimento? Ou estamos ainda com as névoas das nossas imperfeições para que a gente não tenha uma conexão mais direta com o nosso Pai, com o nosso Criador? Então não é demérito admitir que a gente ainda está aprendendo a conhecer Deus. Mas aí vem Jesus para facilitar esse processo, né? Jesus é o grande facilitador das nossas vidas. E aí ele fala assim, olha, quando você for se relacionar com Deus, buscar Deus, se relacione com Ele como um filho que se relaciona com o pai. Simples. Quem é o pai na nossa vida? É aquela figura provedora, que nos ensina, que às vezes permite o sofrimento, porque a gente precisa aprender. Mas o sofrimento vai ser sempre relativo. Então se relacione com Deus como se fosse um pai. E aí, a melhor forma da gente se conectar com Deus é elevando o pensamento numa prece. Então, como nós estamos orando? Estamos orando o suficiente? Porque vai ter um dia, chegará um dia em que nós ficaremos 100% do nosso tempo em prece. É aquela conexão com Deus. Porque tudo na vida é sintonia e conexão. Chegará esse dia. E a nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos serão uma prece. Ou seja, estará conectado com Deus. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que tomar a decisão, a atitude, através da prece. Como é que nós estamos orando? Como é que é o mecanismo da prece? Para isso facilitar o nosso raciocínio, a gente tem que admitir primeiro a existência do fluido cósmico universal, que é o princípio material do universo. É o hálito divino, é a presença da divina providência aqui conosco. Numa comparação imperfeita, fluido cósmico universal está para o universo, assim como o ar está para essa sala. É uma comparação imperfeita. Nós estamos imersos no fluido cósmico universal, todo o universo. Assim como estamos imersos no ar aqui, nesse ambiente. Como peixes dentro de um aquário ou dentro do oceano. Da mesma forma que o ar leva o som, ou seja, eu estou falando, o ar sai dos meus pulmões, passa pelas minhas cordas vocais, ocorre aí uma vibração que produz uma onda sonora, e na velocidade de mais de 800 km por hora chega no ouvido de vocês e no meu também. É o veículo do som, é o ar. Assim como
O fluido cósmico universal é o veículo dos pensamentos e dos sentimentos. Então, se você pensa, se você sente e se você coloca nos teus pensamentos, nos teus sentimentos, vontade, convicção, sentimento, você vai atingir qualquer parte do universo. E na mesma onda, você recebe de volta. Então precisamos fazer isso de forma consciente. A prece tem essa proposta, de nos conectar com ao lado superior da vida. Toda prece é dirigida para Deus, a princípio, porque Ele está dentro desse processo do fluido cósmico universal. É por isso que Jesus falava que nem um fio de cabelo cai sem que Deus saiba, sem que Deus tenha consciência. Porque o fluido cósmico universal se movimenta. Então, como é que nós estamos orando? Jesus nos dá algumas dicas para que a gente possa orar. Fazer a tua prece em recolhimento. O que é isso? O que significa? Você precisa ir para o teu quarto, apagar a luz, ficar fechadinho no silêncio, no escuro? Não, não é isso. Recolhimento principalmente mental. Porque se você, sendo a prece uma atividade que exige o sentimento e o pensamento, se você está fazendo a tua prece mecanicamente, articulando palavras apenas, a tua prece não está atingindo todos os objetivos que poderia. Não está indo tão longe. Então, recolhimento mental. Por isso que a gente sempre sugere, fechem os olhos. Não é místico isso, isso não tem nada místico. Não vai, fechando os olhos você não vai ver espírito, não é isso. Feche os olhos por quê? Porque aí você isola um dos seus sentidos e permite que os outros fiquem mais direcionados, mais favoráveis para isso. Então é simples, né? Às vezes a gente não pode fechar os olhos quando vai fazer a prece. Você está dirigindo, por exemplo, você vai fechar os olhos, você não anda 10 metros, né? E é importante, às vezes, você fazer prece quando você está dirigindo. Aliás, tem uma passagem muito interessante, né, que o Haroldo Dutra conta, que ele certa vez ele estava um pouco revoltado com a vida, né? Um pouco assim descrente de algumas coisas, estava revoltado, e aí ele estava vindo assim com os seus pensamentos, ele estava indo para o centro, como nós fizemos agora, né? E o Haroldo Dutra ia para o centro 3 vezes por semana, sabia o caminho de cor. E aí ele falava assim, eu acho que os meus guias me abandonaram, porque não é possível. Não é possível isso que eu estou passando, não ter uma solução, não ter nenhuma melhora. Eu faço tanta prece e não está melhorando. E vinha com os seus pensamentos revoltados, daqui a pouco ele se percebeu perdido. Mas que rua que eu estou? Onde é que eu estou? Né? E aí ele falou, mas não é possível, eu faço esse caminho 3 vezes por semana. Teve que ligar o GPS do carro para saber onde estava. E ele tinha entrado 2 ruas depois. Ele passou a rua que ele tinha que entrar, entrou 2 ruas depois e se perdeu. E aquele dia era um dia de reunião mediúnica. E aí, durante a reunião mediúnica, uma mensagem para ele. Você quer saber o que é ficar sozinho? Você não anda 2 quadras que você já está perdido. Ou seja, nós estamos todo momento sendo orientados, guiados, protegidos pelos nossos mentores e pelos nossos anjos da guarda. Mas nós precisamos fazer essa conexão. A gente precisa dar essa conexão. A gente precisa estabelecer através da prece essa conexão. Então, fazer a prece é esse tipo de atitude. É atitude mental. Nós podemos... Uma outra dica de Jesus também, quando a gente for orar, aliás, é uma advertência. Se você tem alguma dificuldade com alguém, ou seja, se você machucou alguém, se você está com algum litígio com alguém que não está legal, vá primeiro resolver o seu problema, para que a tua prece seja mais ouvida, vamos dizer assim. Ah, mas eu tenho um problema, mas foi ele que me machucou, foi ele que me traiu, foi ele que me falou mal de mim. Então você vai fazer o seguinte, você vai orar por ele. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeito, Jesus, a primeira parte, né, primeiro item, fala uma passagem de Jesus onde ele nos convida a termos uma relação fraterna com os nossos inimigos. Entre outras coisas, ele fala, se você amar apenas aqueles que já te amam, se você
conviver fraternalmente apenas com aqueles que já são parecidos com você, que mérito tem isso? As pessoas de má vida também fazem isso. O desafio é você fazer isso com aqueles que são seus inimigos. Então, amai os vossos inimigos. Fazei bem aos vossos inimigos. Orai pelos vossos inimigos. Quando a gente começa a orar pelo nosso, entre aspas, eu não diria inimigo, mas antagonista, a gente começa a dissolver aquelas angústias que nós temos com aquele problema. E aí que ele fala, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então a conexão divina, a perfeição, a lei do amor, que é a lei que rege o universo, dá conta disso. E nós devemos buscar isso com consciência. Nós podemos orar para nós, pedir alguma coisa para nós. Nós podemos orar pelos outros. Nós podemos orar pelos encarnados. Nós podemos orar pelos desencarnados. E é de bom alvitre fazermos isso, orarmos pelos desencarnados. Porque nós aqui estamos encarnados, então nós temos esse corpo que funciona como um abafador, como sabe assim, um quebra-luz, uma armadura que limita as nossas percepções. Mas no mundo espiritual não temos esse corpo, então as energias, as vibrações são muito mais percebidas. Então quando você ora, por exemplo, por um ente querido que desencarnou, ele vai sentir instantaneamente esse seu carinho, esse seu pensamento. Orar pelos que estão em dificuldades, isso é muito bom, é de bom alvitre. Então façamos isso, não vamos ter medo. Tem gente que diz assim, não, a gente não deve orar pelos desencarnados, porque aí eles acabam ficando junto com a gente. Veja, isso é um pensamento equivocado. Porque primeiro que desencarnado está junto de nós, independente de qualquer coisa. Na proporção de 2, 3 para 1, como a gente sabe. Se nós temos hoje 8 bilhões de espíritos encarnados, pelo menos aí mais uns 20 bilhões de espíritos desencarnados na nossa psicosfera do nosso planeta. Então não adianta a gente falar que espírito não está nos influenciando. É uma multidão que nos observa, como diz o apóstolo Paulo. O que vai fazer com que o Espírito se ligue a nós é a nossa condição moral. Então você orar pedindo por um espírito sofredor, que Deus olhe por ele, isso é caridade. E você vai atrair apenas os bons espíritos para o seu lado. Agora, se você é uma pessoa que tem uma condição viciosa, se você é uma pessoa que é maledicente, se você é uma pessoa que tem no teu coração mágoa, rancor, é isso que vai atrair para você a mesma frequência vibratória dos espíritos. Você abre a porta da sua casa. Se você é uma pessoa violenta, agressiva, você abre a porta da sua casa para espíritos violentos e agressivos entrarem. Então, orar pelos espíritos sofredores é um ato de caridade. O Divaldo Franco ele tem uma fala que aconteceu já há muito tempo. E ele diz o seguinte, que uma vez lá em Salvador teve um caso que ficou notório, que ficou muito assim, que a mídia noticiou, não é? Que foi um homem que se suicidou se atirando na frente de um trem. E a hora que ele viu aquilo, ele ficou muito impactado. E aí ele começou a orar por esse homem. Começou a orar por esse homem todos os dias. Orava. Depois ele acabou esquecendo dele, mas orava pelos suicidas. Orava com frequência pelos suicidas. E aí um dia ele estava assim um pouco para baixo também, né? Como você vê, não é só o Haroldo que fica para baixo. O Divaldo também fica às vezes para baixo. E ele falou, quer saber, hoje eu não vou orar para ninguém. Estava uma lua cheia, ele então foi na janela, abriu a janela, ficou olhando para a lua e ficou lá numa fossa tremenda, né? Só assim se lamentando, só se lamentando da vida. E lá, por altas horas, aparece um espírito ali junto dele. Isso para ele é normal, né? O Divaldo é normal. E o espírito falou assim, mas por que você hoje não orou? Ah, meu irmão, porque eu acho que isso não está fazendo bem, eu não me senti bem para fazer isso. Não, mas você não pode parar de orar. A tua prece é muito significativa para muita gente. Eu sou aquele espírito aquele homem que se suicidou na frente do trem. E quando isso aconteceu, eu revivia isso, eu via aquela luz vindo na minha frente e o trem passando por cima de mim, me destroçando. E quando eu estava me recuperando um pouco, vinha novamente o trem e eu sei que eu fiquei por isso
Muito tempo. Quando eu comecei a escutar, além do apito do trem, uma voz, uma prece. E eu comecei a escutar e prestar atenção nessa prece quando eu consegui sair daquela tormenta. E era o Senhor que estava orando por mim. E a sua prece caía no meu coração, no meu corpo cheio de chagas, como bálsamos. E depois disso eu soube de outras pessoas também que se beneficiaram das suas preces. Então, por favor, hoje somos nós que pedimos a Deus que cuide do Senhor. Nós estamos orando pelo Senhor, para que o Senhor saia da sua situação difícil. Então, gente, não tenham medo de orar pelos desencarnados. Não vai fazer reunião mediúnica em casa, né? É outra coisa. É diferente. Não vai querer chegar em casa e querer trazer todos os espíritos sofredores para junto de você. É desobsessão. Isso não. Aliás, reunião mediúnica, desobsessão, essas coisas todas é feita no lugar certo, na hora certa, ou seja, aqui no Centro Espírita, por pessoas que sabem o que estão fazendo. A nossa relação com os espíritos, ela é vibratória. É compaixão, é prece. Então, como é que nós estamos orando? Toda prece, será que é aceita, é ouvida por Deus e é respondida por Deus? Sim, toda prece é respondida por Deus. Toda prece não fica, nenhuma prece fica sem uma resposta. Só que tem um detalhe, a prece, ela não vai derrogar nenhuma lei natural. Ou seja, as coisas, as leis naturais que regem a vida, elas foram construídas por Deus, foram feitas por Deus para serem imutáveis. Então não adianta você pedir, que o mundo não vai mudar por sua causa. Mas tem uma frase que diz assim: a prece não muda a vida para você, mas muda você para a vida. Isso tem uma diferença muito significativa. Realmente, a prece não vai mudar as leis naturais, mas vai mudar você, vai deixar você com mais coragem, com mais calma, mais paciência, com mais resignação. A prece vai permitir que você tenha uma visão mais ampla dos fatos. Quantas coisas que às vezes a gente está ali naquele redemoinho, não vê saída, parece que não existe saída. Aí você faz uma prece, se acalma, não é? Faz um evangelho no lar, daqui a pouco aquilo que parecia que não tinha solução, vem uma solução tão clara. A prece faz isso. Muda você para a vida. Quando você está disposto, preparado, você enfrenta qualquer situação. Sem falar da influência espiritual que você acaba tendo também quando você ora. Tem um exemplo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, se eu não me engano, que diz que um homem está perdido no deserto. Está sucumbindo, está morrendo. Muitos dias sem beber água e tal. E aí ele faz uma prece. E aí tem um espírito superior que está ali do lado dele, porque os espíritos estão sempre do nosso lado querendo nos ajudar. Os nossos mentores, os nossos anjos da guarda. E intui ele de tomar uma direção, uma vereda. E ele então reúne suas forças, toma a direção e logo ele vê que tem um riachinho lá embaixo. Vai até o riacho, toma água, mata a sua sede. Descansa um pouquinho, continua seguindo e encontra o vilarejo que estava procurando. Ou seja, não sucumbiu. Então a prece faz isso conosco, ela nos intui. Ou melhor, os espíritos, em nome daquele que fez a prece, nos intui a direção a tomar. Então façamos isso. Façamos prece quando vamos começar alguma coisa. Então a gente sempre, quando vai começar alguma coisa aqui no centro, seja um estudo, seja uma palestra, alguma coisa, a gente faz prece para nos conectar. É como a gente tomar água no nosso dia. Nós temos que de vez em quando pegar e tomar água, porque senão a gente desidrata. Então durante o dia, de vez em quando, a gente tem que parar e fazer uma prece. Fazer uma oração. É como se alimentar. A gente alimenta o corpo com nutrientes. Temos que alimentar o nosso espírito com a prece. Então nós estamos fazendo preces o suficiente? Será que nós estamos nos conectando com Deus? Estamos fazendo evangelho, gente? Evangelho no lar é uma condição que não pode faltar na nossa vida. Porque na hora do evangelho no lar, nosso lar tem que ser o nosso porto seguro. Se a gente não estabelece pelo menos um dia por semana para sanear as vibrações da nossa casa, porque a gente acaba levando para dentro de casa essas energias ruins, é inevitável. Estamos em transição planetária. É difícil viver no mundo nessas condições. Então a gente acaba perdendo, às vezes, desequilibra um pouco, leva para dentro de casa influências, às vezes, até.
O Evangelho no Lar vai dar essa limpeza na nossa casa. Os espíritos superiores vão lá, fazem essa limpeza, colocam os bons fluidos na nossa água, colocam bons pensamentos para que a gente tome as nossas decisões de forma acertada. Não é? Então a gente não pode deixar de fazer. E não é fazer de vez em quando, é fazer sempre. Toda semana, pelo menos uma vez. Porque os espíritos superiores que vão nos assistir têm muita coisa para fazer. Eles não estão assim, a nosso dispor a qualquer hora. Quer dizer, sempre nós vamos ter o nosso anjo da guarda, mas para essa tarefa de saneamento na nossa casa, a gente tem que combinar antes. Então, estamos orando o suficiente? Estamos dispostos a nos conectar com Deus? Eu gostaria de encerrar nossa conversa lembrando, porque eu acho que a gente já conversou aqui sobre isso outras vezes, de uma passagem de Bezerra de Menezes. Aliás, a gente vai daqui a pouco tomar o passe e é feita a prece de Bezerra de Menezes durante o passe. Não é por outro motivo, é porque a gente coloca o nosso pensamento nessa direção e a gente fica mais sensível às vibrações que nós vamos receber no passe. Aliás, é muito importante isso. O passe, a gente não está vendo, a gente não está enxergando, mas os amigos espirituais estão já agindo em cada um de nós, trazendo a boa vibração. Os passistas são apenas os condutores de um segmento dessas energias. Até os passistas seriam dispensáveis, porque os espíritos estão aqui para isso, mas os passistas estão aqui para justamente potencializar essas vibrações. Mas, se a gente tiver refratário, a gente não vai receber. Então, se você receber o passe, pensando, puxa vida, eu acho que não está acontecendo nada, eu acho que eu não estou recebendo nada, ou, não, isso tudo aí é bobeira, você não vai receber mesmo. Mas se você coloca o teu coração de forma receptiva, você vai se beneficiar. Então Bezerra de Menezes estava num daqueles dias, como sempre, Ele estava naquela época, foi no ano provavelmente de 1896, 97. Ele estava como presidente da Federação Espírita Brasileira, que tinha sede na cidade do Rio de Janeiro. E era uma terça-feira, ele estava descendo a escadaria, se despedindo das pessoas, e aí ficou só uma pessoa no final, lá no finalzinho da escada. E ele percebeu que era um caso específico para ele. Bezerra tinha essa sensibilidade, ele ajudava, era caridoso. E aí ele então chegou perto do senhor, o senhor falou, o senhor é o doutor Bezerra de Menezes? Sim, sou eu, pois não. Sabe o que é, doutor Bezerra? Eu estou já há alguns dias com muitos problemas, eu estou, acho que, doente, não estou me sentindo bem, não me alimento adequadamente, estou sem emprego, minha família está também doente. Aí me falaram que o senhor ajuda. Então eu vim perguntar se o senhor pode me ajudar nessa minha situação. Enquanto ele falava isso, Bezerra de Menezes já estava fazendo toda a construção do auxílio, Ele lembrou que ele não tinha dinheiro nenhum, não tinha nada para ajudar. Ele estava só com a passagem de bonde, que ele ia embora. E aí ele entrou em conexão com seu anjo da guarda, com Nossa Senhora, ele era muito devoto de Nossa Senhora, e pediu inspiração. E aí ele chegou para o senhor e falou assim, você crê em Deus? Tem fé em Deus? Tem. Nossa Senhora, também. Então, em nome de Nossa Senhora, receba esse abraço. E abraçou este homem. E aí depois disse para ele assim, olha, vá para casa agora, pegue uma jarra, coloque água, chame sua família, seus filhos, sua esposa, faça uma oração em nome de Nossa Senhora, pedindo a ela que olhe por vocês, pelo problema de vocês. E Nossa Senhora vai lhe ajudar. Faça isso. Se despediram, o Bezerra foi para o bonde, o homem foi para a casa dele, provavelmente. E na viagem de volta, o Bezerra ficava pensando, mas eu tinha que ter ajudado mais esse homem. Continuou suas preces pedindo a Nossa Senhora que o ajudasse. E a vida passou, ele acabou esquecendo, não é? Passaram-se os dias, 10, 15 dias. E aí, num dia, também uma terça-feira, mesma situação, descendo a escadaria da federação, ele viu que o senhor estava lá. Mas numa condição completamente diferente. Estava uma aparência mais saudável, roupas mais alinhadas, cabelo penteado. E aí ele, chegando lá, o senhor já veio falar com ele. Doutor Bezerra, eu vim aqui lhe agradecer. Porque aquele dia
eu já saí daqui depois da nossa conversa, do seu abraço, já saí daqui um pouco melhor. Cheguei em casa, fiz o que o senhor falou. Chamei minha família, nós oramos para Maria, tomamos a água e fomos dormir. Parece que tinha algum alimento naquela água, porque algum medicamento, porque nós dormimos a noite inteira, fazia dias que nós não dormíamos. Dormimos a noite inteira. No dia seguinte acordei disposto, meus filhos já estavam sem febre, e eu saí para procurar emprego, com toda a disposição. Uma porta se abriu, e uma boa alma me deu emprego. E eu já estou lá há alguns dias e já recebi uma parte do meu salário. Ou seja, eu vim me agradecer, porque minha vida agora melhorou. Então, meus irmãos, usemos dessa ferramenta com convicção, com sinceridade, com pensamento, não apenas da boca para fora. Nos aproximemos de Deus. O nosso objetivo de vida é esse, nos conectar com Deus. Façamos isso com resignação, com perseverança. Porque às vezes a prece é isso, nós temos que perseverar. Às vezes a gente faz uma precezinha, né, 2 e pronto, não deu certo. Não é assim, a gente tem que perseverar. E nós vamos ver que a nossa vida vai nos aproximar de Deus e a gente vai conseguir encontrar o reino dos céus anunciado por Jesus. Agradeço então a atenção de todos e desejo que a paz de Jesus, a paz do Cristo, permaneça no coração de todos. Obrigado.